Olá, amigos, bem-vindos à nossa aula de número 4 da Vox Idiomas, cujo tema é morfologia. Como vocês sabem, morfologia é o estudo da formação das palavras. Isso existe em português e assim também existe em inglês. Nós usamos prefixos ou sufixos em algumas palavras primitivas e delas derivamos algumas palavras novas que têm alguma relação. Agora, nas nossas últimas aulas, na nossa aula de número 3, nós vimos um exercício, deixei um exercício para vocês para que fosse pesquisado ou no dicionário ou no Google Tradutor, e com algumas palavras cujo prefixo seria o ao. O prefixo não, desculpe, o sufixo ao. Então reparem que uma das coisas que a gente vê toda hora na internet é essas fórmulas mágicas para se aprender inglês, dizendo que toda palavra que termina em ao, em inglês se escreve da mesma maneira que no português. A prova de que isso não é verdade, né? Eu coloquei algumas palavras aqui para vocês verem. Logo na primeira nós vemos que geral em inglês é general. Reparem, esse NE que não teria se a palavra fosse escrita da mesma maneira. Então, general, all, né, a pronúncia desse AL. Outra palavra que não se escreve da mesma forma é igual. Em inglês, equal, ok? Com QU. Agora, a palavra legal, 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 também temos aqui a palavra cool. Se vocês acharam, de repente, a palavra cool é o legal no sentido de gíria, algo é legal, algo é maneiro, como as pessoas costumam dizer por aí. A palavra hospital se escreve da mesma maneira. O que muda é a pronúncia. Reparem, em português o H é mudo. Esse H nessa palavra é um H aspirado, hospital. E esse T tem um som meio D, meio T, né? Hospital. A palavra fatal, em inglês, fatal, meio D, né? A pronúncia desse T. Essa tudo bem, é escrita da mesma forma. Mortal, mortal, né? Meio D a pronúncia desse T. E a palavra moral, moral. Reparem, a grafia é igual, Logicamente, em inglês a pronúncia se difere em alguns aspectos. Agora, hoje, a matéria de hoje é falar sobre o sufixo ência e, logicamente, em inglês, ans, sem pronunciar o E. Então, olha só, a primeira palavra que eu coloquei para vocês foi essência, essence, reparem, foi substituído ência por ans. Reverência, reverence. Frequência, frequence. Eloquência, eloquence. Todavia, sempre que vocês encontram essas coisas na internet que dizem que tudo se faz da mesma maneira, sempre há exceção. Reparem, attention, né? Nós temos a palavra demência, que não é demence, é insanity. Insanity, né? Esse T meio D, né? Insanity, ok? Então, hoje nós estamos vendo esse sufixo ens no lugar de ência, com as exceções que nós temos aí de praxe. Agora, eu trouxe aqui uma frase para servir de exemplo do que nós estamos vendo hoje, né? Psychology is not art, is science. Psychology. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa letra P que está em amarelo que a gente não pronuncia. Psychology is not art. Você lembra dos nossos links, né? Ao juntar o T com o A fica um som meio R. R is, junta psychology is not art, is science. Esse S está sendo pronunciado, mas esse S em amarelo não. Daqui a pouquinho também vou comentar sobre isso. Então, psicologia não é arte, é ciência. Psychology is not art, is science. It's not art, is science. Not art, is science. Reparem fazendo todos os links, né? Is not art, is science. E aí, o exercício dessa nossa aula de hoje é buscar estas palavras em inglês: excelência, competência
equivalência e consequência. Reparem, todas elas estão terminando em ência. Será que em inglês elas são escritas da mesma forma? Bom, isso vocês podem pesquisar no Google, ou Tradutor, ou olhar no dicionário, para que a gente possa, na próxima aula, também comentar esse exercício. Agora nós temos aqui mais uma matériazinha na parte de pronúncia, de como se pronunciar as palavras em inglês. Nós estamos acostumados em português com H mudo. Para nós, letra muda é o H. Letra que não se pronuncia nunca é o H. Bom, já comentei em aula anterior, o H pode ter som pode ter o som mudo, ou seja, ausência de som, mas o H também pode ter o som meio R, é um H chamado de aspirado em inglês, como na palavra hospital. Né? Na palavra hour, né? Hora, que se escreve H-O-U-R, a gente não pronuncia o H. Mas na palavra hospital, por exemplo, na palavra hotel, se escreve com um H, e igualzinho a português, só que a pronúncia é a pronúncia de H aspirado. Hoje eu vou falar de outras consoantes que são mudas em algumas palavras, logicamente não são em todas. A letra B, por exemplo, olha, reparem, ela é muda aqui, ó. Doubt, a palavra dúvida, doubt. Lamb, isso aqui é cordeiro, aquela ovelha, né? Carneiro. Come, isso é pente, não pronunciamos esse B. E débito, não se pronuncia também a letra B. A letra D também, ó, é outra letra que às vezes é muda. Por exemplo, a palavra Wednesday. Eu vejo muita gente com dificuldade de pronunciar essa palavra, quarta-feira. Em inglês não é Wednesday, como eu ouço de vez em quando as pessoas falando. Esse D é mudo nessa palavra, Wednesday, quarta-feira. E handsome. Essa palavra é usada para bonito, mas em relação a pessoas. Normalmente dizem por aí, eu já vi alguns cursos dizendo que handsome é bonito usado apenas para homens. Não é verdade, essa palavra também pode ser usada para mulheres, não é muito comum, mas handsome é bonito ou bonita, mais usado para homem do que mulher, mas não é proibido usar handsome para uma mulher. Outra letra, outra consoante que é muda, é o K que vem antes de N, isso sempre. Se um K vier antes de N no início de uma palavra, não se pronuncia nunca. Então, olha lá, knee, joelho, né? Knee, night, peraí, você deve estar perguntando agora, mas peraí, night não é com a letra N apenas, tem letra K em night, essa é outra palavra que pronuncia igualzinho, night sem K. Night sem K é noite, agora night, mesma pronúncia. Com a letra K é cavaleiro, aquele sujeito que anda de cavalo, não é o cavalheiro, é o cavaleiro. Né? E knife, reparem, a letra K antes da letra N não se pronuncia, mais uma vez, essa é a palavra faca, knife, também não pronunciamos esse E. E repara, ó, night, o T é quase mudo também, né? Night, aquele T que é feito com a pontinha da língua encostando na pontinha do dente por trás. As duas palavras que eu trouxe para vocês tem a letra P. Uma delas apareceu naquela frase anterior, que é o P que vem antes de S no início de uma palavra. Isso também é sempre mudo. Então, ó, psychology. E psalm, ou seja, psicologia e salmo da Bíblia, né? Psalm. E lembre-se que a letra M a gente fala fechando a boca, né? Psalm. A palavra também, que às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? São essas duas onde aparece a letra T, e outras também aparecem em inglês, onde o T é mudo. Mas o T é mudo normalmente depois da letra S, né? Mas existem palavras em inglês que tem T depois da letra S e o T é pronunciado, como street, né? Rua em inglês. Reparem, Christmas, listen,
Christmas, Natal, né? Listen, ouça, né? E a letra N, que vem depois de M, também não se pronuncia. Column, autumn, coluna, outono, né? Column, autumn, tam, a. Apesar de ser um AU, a pronúncia é autumn. E às vezes, da maneira assim mais coloquial, esse T vira até aquele meio D, meio T, né? Autumn, né? Então, se você falar o T em inglês, você sabe pronunciar inglês, letra T com esse som de T, também não está errado, é até a forma culta de se pronunciar, mas eles têm o hábito de desviar a pronúncia para um som meio D. Então, pesquise palavras, outras palavras que sejam da curiosidade de vocês para ver como se pronuncia. Coloque no Google Tradutor, ele ajuda nesse momento com as limitações que a gente sabe do Google Tradutor em relação a um único tipo de pronúncia. Não fique crente de que há apenas uma forma de se pronunciar as coisas, principalmente as letras T's. Em inglês, às vezes a palavra de forma culta se pronuncia o T, às vezes não se pronuncia, ou se pronuncia de maneira distorcida. Então, pessoal, não esqueçam de fazer o nosso exercício. Na próxima aula nós faremos a nossa correção e até a próxima.